instrumento na sua mão e que nós possamos ouvir, ó Pai, e entender, compreender a Tua palavra. Fala, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, mas fala aquilo que nós precisamos ouvir, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Sou grato a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos essa noite. Peço perdão aos irmãos, ao pastor, como já falei aqui pessoalmente. Venho lá da divisa de Mauá, meus irmãos. Pela misericórdia de Deus, eu moro em Ferraz, mas eu trabalho na divisa de Mauá. Tive um pouco de contratempo por conta da condução, mas eu estou feliz de ter chegado a tempo aqui. Um amigo, por sinal, me mandou mensagem nos últimos 45 do segundo tempo, falou que estava vindo, está aqui comigo, Gustavo. Cadê você, Gustavo? Está por aí, tá? Isso, está aqui na frente aqui o Gustavo, ô glória. O Gustavo está aqui, o Marcos, é um amigo meu lá da comunidade Sarando as Nações, está aqui com a gente. A irmã Cláudia é uma grande amiga também, sirvo a Deus ali no Ministério do Belém, e ela veio aqui nos prestigiar. Obrigado, viu? Sou grato a Deus pela vida de todos vocês. O Senhor colocou uma palavra no meu coração, eu quero externar essa palavra, por gentileza, abra sua Bíblia comigo no livro de Neemias. Livro de Neemias, quero agradecer a Deus a vida do pastor Ricardo, que foi ponte de Deus para que eu estivesse aqui. Obrigado, bispo Wagner, pensei que o Senhor já havia esquecido de mim. Estive aqui alguns anos atrás, um pouquinho antes da pandemia. Quando os irmãos me ligou, eu fiquei surpreso, eu falei, rapaz... Lembraram de mim lá na Ruacha, oh glória a Deus, obrigado. Livro de Neemias, no seu capítulo de número 1. Glórias a Deus. Neemias capítulo 1, que o título diz, Neemias, sabendo o triste estado de Jerusalém, ora a Deus. Alguém pode fazer um fundo para mim aqui? Tem alguém, pastor? Por favor, me ajuda, Ezequiel. Cadê você? Ô, glória. Aqui. Eliseu, vem aqui, Eliseu. Me ajuda. Ô, glória. Livro. Ajuda esse profeta aqui. Livro de Neemias, capítulo de número 1, verso 1. Obrigado, irmã. O título diz, as palavras de Neemias, filho de Alcalias, que sucedeu no mês do Quisleu, no ano 20º, estando em Susa, fortaleza, eis que veio Anani, um de meus irmãos, e perguntei-lhes pelos que restaram e escaparam do cativeiro acerca da província de Jerusalém. E me disseram, os restantes que restaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém foram derrubados, fendidos, e suas portas foram queimadas a fogo. Versículo de número 6, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, que desce e teme o teu nome, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão também pelos seus pecados, porque pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos contra ti. Versículo 10 e versículo 11, ele diz, estes ainda são os teus servos, estes ainda são teu povo, que resgataste com a tua forte mão. Ah, Senhor, pois estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e a oração dos teus servos que descem e temem o teu nome, e faz também prosperar o teu servo, e dai-me graças perante este homem. Então era eu, copeiro do rei. Amém? Tome seu assento, por gentileza. Você tem liberdade para adorar a Deus, você está na casa do Pai. Permita-me contar uma história dentro da Bíblia para vocês, pautada no livro de Neemias, no seu capítulo de número 1. Só que para mim pregar Neemias é necessário eu voltar um pouquinho lá atrás e lembrar alguns de vocês, talvez os leitores da Bíblia fiel vão se lembrar, que outra hora Neemias, antes dele habitar numa fortaleza, a história vai descrever que ele habitava em Jerusalém. E o mais engraçado nisso, e necessário fazer também essa analogia, é que o povo de Israel, todavia, foi um povo abençoado, foi um povo próspero, foi um povo que o Senhor sempre esteve com eles,
E a Bíblia mesmo vai relatar que outra hora, quando o seu povo de Deus estava no deserto, Deus abriu o caminho no meio do mar para com que eles passassem. A Bíblia vai descrever também que quando o calor era demais, no meio da tarde, Deus fazia com que uma nuvem os acompanhasse e os protegia do sol. Da mesma maneira também no frio da madrugada, porque o frio no deserto ele é terrível, a Bíblia vai descrever que vinha também uma coluna de fogo que os acompanhava. A Bíblia vai dizer que com o passar do tempo, as suas vestes não envelheceram, seus sapatos cresciam na mesma proporção do seu corpo. E o que eu vejo de mais engraçado nisso, é que todo judeu, dentro da sua psique, na sua analogia, diferente de mim, diferente de você, que quando entramos dentro da escola, que entramos dentro do primário, quando começamos a dar os primeiros passos e entender qual é o nosso papel inserido dentro dessa sociedade, a gente aprende acerca do folclore brasileiro. O que se aprende no folclore brasileiro? Você aprende acerca da cuca, do saci pererê, da mula sem cabeça, do boi tatá, e tudo isso é conversa do diabo. A gente sabe que nada disso existe. Isso vem na verdade para vilipendiar a mente das nossas crianças e deixar de ensinar para elas a verdade de fato. Nem sequer muitos de nós aprendemos a história do Brasil de fato como aconteceu. Mas eu estou querendo dizer isso para mostrar para você que todo judeu, quando ele começa a entender o seu papel na sociedade, tudo isso que eu contei aqui, eles aprendem desde a sua infância. Eles aprendem acerca do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, o Deus de Moisés. Eles aprendem que existia um Deus que outra hora, diante dos seus ancestrais, abriu o caminho no meio do mar para que eles passassem em terra seca. Eles aprendem acerca de um Deus que no momento que eles estavam com fome, não tinha nada, porque estavam no meio do deserto, o Deus do pai dele, do vô, do tataravô, fez com que caísse um maná do céu, e com aquilo eles conseguiam fazer pão, conseguiam fazer carne, conseguiam fazer bolo, melhor dizendo. Ou seja, eles aprendem desde pequeno acerca de um Deus que pode tudo. Para que eu possa entrar dentro da passagem bíblica e pregar acerca de Neemias, que foi o que nós lemos aqui, foi necessário lembrar você desse time da história dele, porque o texto que nós vamos ler aqui vai descrever que Neemias está num lugar, está numa cidade chamada de Susan, a fortaleza. Vai descrever que ele está num lugar chamado de Susan, a fortaleza. E é ele mesmo que vai descrever. E no ano 20º do mês do Quisleu, eis que veio Anani, um de meus irmãos, e perguntei-lhes pelos que restaram e escaparam no cativeiro acerca da província em Jerusalém. Repita comigo, por gentileza. No ano 20º do mês do Quisleu, ele recebe uma visita do seu irmão, chamado Anani. E quando Anani vem visitar Neemias, a notícia que Anani tem para ele não é uma notícia muito boa, não é uma notícia muito agradável. A notícia que Anani tem para ele é: Neemias, porque é natural, nós recebemos uma visita de um parente, de um ente querido, e é natural, na primeira instância, a gente perguntar: como ficou fulano? Como está Beltrano? Só que a notícia que Anani tem para ele naquela tarde não é uma notícia muito boa. Ele começa dizendo: Neemias, eis que os muros de Jerusalém foram fendidos, suas portas foram queimadas a fogo, ou em outras palavras, a terra, a cidade que você conhecia, já não existe mais. Os seus muros foram derrubados, suas portas foram queimadas a fogos, aqueles que não escaparam estão esquecidos em grande miséria e desprezo. Em outras palavras, Anani está dizendo para ele: parte daqueles que você conheceu, morreram. Os que não morreram e não foram presos, ficaram esquecidos em miséria e desprezo, passando necessidade. A Bíblia vai descrever que Neemias ouve essas palavras, e lá do capítulo 4 e 5 em diante, versículo 4 e 5, ele vai descrever: e assentei-me e chorei, e estive lamentando e jejuando perante Deus dos céus durante alguns dias, fazendo confissão pelos seus pecados, porque pecamos contra ti, ó Senhor, também eu e a casa de meu pai pecamos contra ti. E quando eu começo a fazer essa analogia dentro da introdução bíblica, eu começo a me questionar dentro do seguinte parâmetro: Neemias, quando ele recebe uma notícia ruim acerca da vida de alguém, daqueles que ele amava, ao invés dele reproduzir a informação e repassar para frente, a Bíblia vai descrever que ele se assenta e chora. Nesse momento eu começo a me questionar: onde estão os Neemias aqui no nosso meio?
Eu começo a me questionar onde estão as pessoas que recebem uma notícia ruim acerca da vida de alguém, e ao invés de repassar essa informação para frente, se assenta e chora. Sentar e chorar é interceder por aquele que está com a vida arrebentada, passando necessidade, está esquecido. A Bíblia vai descrever que ele faz confissão pelos seus pecados, porque bem verdade é que o teto desabou diante deles, mas isso não me faz melhor do que eles. A posição que eu estou vivendo, o momento que eu estou vivendo não me faz melhor. Então Neemias vomita sua alma para Deus e começa a dilacerar sua alma dizendo: eu também pequei, a casa de meu pai também pecou. Aí ele resume: ah, Senhor, pois estejam os teus ouvidos abertos e os teus olhos atentos para ouvir a oração do teu servo que desce e teme o teu nome. Você leu aí, está no texto. Aí ele diz: pois houve um momento, Senhor, que o Senhor prometeu na boca do teu servo Moisés, que o Senhor nos espalharia sobre a terra, mas que se nós outra vez nos inclinássemos para ti, o Senhor nos ajuntaria. Faz cumprir a tua palavra na boca do teu servo. Pois bem, ele ora, só que olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim para ele: a vida é como uma roda gigante, porque ela não para. No outro dia Neemias tinha que estar na sua posição, no seu ofício, e o ofício dele era copeiro. A Bíblia vai descrever que estava Neemias no outro dia diante do rei por nome de Artaxerxes. A Bíblia vai descrever que ele era copeiro, ou seja, ele provava toda a bebida que vinha ante o rei, na intenção de proteger a sua vida, a sua integridade. Porque pelo fato dele ser rei, era natural ele contrair inimigos gratuitamente, a fim de depor ele do trono. Então toda vez que ele tinha vontade de tomar uma bela água, de ele tomar um belo suco, Neemias vinha, provava. Se não acontecesse nada, dentro de alguns minutos, era sinal de que aquilo estava bom e que o rei poderia beber, porque era confiável. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim para ele, por gentileza: o cargo de Neemias não era de um mero copeiro, mas era um cargo de confiança, porque o rei depositava sua vida a ele. Pode dizer. E a gente não deposita a nossa vida a qualquer pessoa. A história vai descrever, permita-me correr, que lá está Neemias servindo o rei dia após dia. Houve um determinado dia que o rei olhou para ele e viu que ele estava triste, porque é natural a gente conviver com alguém todos os dias, no trabalho, no treino, na nossa rotina, e só de bater o olho saber se você está bem, se você está feliz, se você está triste, se você está ansioso, se você está preocupado, pelo simples fato de uma expressão facial, consegue identificar. O rei olhou para ele, meu irmão, falou: ele não está bem. Virou para ele e disse: Neemias, o que você tem? E a Bíblia vai descrever que ele: e temi no meu coração. O rei pergunta a segunda vez, ele diz: eu estou triste, porque recebi uma notícia acerca da terra natal dos meus pais. Os seus muros foram derrubados, suas portas foram queimadas a fogos, e os que ficaram estão esquecidos em desprezo. Aí o texto vai descrever que o rei olha para ele, porque ele é rei, ele pode tudo, ele tem tudo, num estalar de dedos. A Bíblia vai descrever que o rei olha para ele e diz: o que queres que eu te faça? E talvez diante desse texto, porque é a Bíblia, não sou eu que estou dizendo, talvez, quem sabe, você saiu da sua casa com algum tipo de preocupação, e quem sabe Deus, por essa palavra, está perguntando para você nessa noite: o que você quer que eu te faça? O que é preciso eu fazer por você? Aonde você quer que eu entre? O que você precisa que eu opere? Neemias contou sua dificuldade, sua necessidade, sua preocupação. O rei olha para ele e diz: eu estabeleço um tempo para você ir fazer o que você tem que fazer. Vai, Neemias. Mas eu estabeleço também um tempo para você voltar. E o texto vai descrever que quando estava Neemias saindo do palácio, está no texto: e disse-me o rei todas essas palavras, estando a rainha sentada do lado dele. Por que ele faz questão de enfatizar e citar o rei? E os leitores da Bíblia já sabem o que eu estou dizendo aqui. Porque se tinha alguém naquele momento que poderia se contrapor a tamanho pedido, era a esposa do rei. Porque a mulher, ela tem poder de influência sobre o homem, independente do cargo que ele exerça. Ela poderia falar: não deixa ele não, a gente precisa dele aqui, é cargo de confiança. Mas ele mesmo vai relatar e dizer: e me disse o rei essas palavras, estando a rainha sentada do lado dele.
O que isso significa, jovem pregador? Isso significa que quando Deus tem propósito, quando Deus está no negócio, quando aquilo que vem no teu coração, antes saiu do coração de Deus, não tem quem se levante, não tem quem se opõe, não tem quem se contrapõe, tem que aceitar, porque a chamada vem da vertical, não vem da horizontal, é de cima para baixo. A chamada vem de cima. O homem aqui pode não entender, mas tem que aceitar. A história vai descrever que lá vai Neemias, está saindo do palácio, eu ainda estou no texto. E quando ele está saindo do palácio, o rei diz: Neemias, volta. E quando Neemias volta, a Bíblia vai descrever que talvez por um momento ele pensou que o rei iria proibir, como o faraó fez com o povo no Egito, deixou o povo ir adorar, depois mandou voltar. E o rei diz: Neemias, você não vai sozinho. Eu preparei aqui uma comitiva de soldados e capitães para te acompanhar. Nessa missão você não vai só. Eu vou colocar pessoas do seu lado para te acompanhar. A Bíblia vai descrever que ele vai. Pegou 3 cartas. Primeira carta para ele poder cortar madeira, lenha no bosque do rei para levar para sua terra natal. Recurso, suporte para quem estava mais necessitado do que ele. Segunda carta, sinônimo de transição. Porque naquela época não podia andar de um lugar para o outro sem ter um alvará. Porque crente se conhece pela carta, meu pastor. A carta fala de onde a gente está vindo, para onde a gente vai, o que a gente vai fazer e quanto tempo a gente vai ficar lá. Crente se conhece pela carta. Crente não anda igual ao vento, não anda perdido. Tem que ter um ponto de partida e um ponto de chegada. E o que você vai fazer tem que estar muito bem claro. A história vai descrever que ele chega, monta o acampamento, guarda a terceira carta com ele, começa ali uma grande luta. Por quê, pregador? Porque ele ficou de boca calada, e todos que estavam acompanhando ele perguntavam: Neemias, o que estamos fazendo nessa terra destruída? O que viemos fazer aqui? E o texto mesmo vai descrever: e não contei a nenhum daqueles que me acompanhavam o propósito que Deus havia colocado no meu coração. Presta atenção, e não contei a nenhum daqueles que me acompanhavam o propósito que Deus havia colocado no meu coração. Vai ter momentos da sua vida que Deus vai colocar pessoas do seu lado. Só que enquanto ninguém se revela de fato quem é ou qual é a sua intenção, porque o fato de estar do seu lado não quer dizer que ele está com você e que a sua causa é a causa dele. Enquanto isso não acontece, segredo da vida: 2 ouvidos, 2 olhos e 1 boca. Ouve mais, observa mais e fala menos. Fica de boca fechada. Enquanto Deus não confirmar, não abre a boca, não conta teus sonhos, não conta teus projetos, não revela aquilo que está no teu coração. Passou-se alguns dias, 3º dia para ser mais exato, Neemias já havia montado o acampamento. Veio o entardecer, veio o escurecer, veio a madrugada. E ele mesmo vai relatar no texto: e me levantei de madrugada e me assentei num cavalo. Fui até Mispa, uma das localidades de Jerusalém. Quando ele chega até Mispa, ele começa a observar o que poderia ser feito. Olhou o altar do holocausto, quebrado. Viu a pia do lavatório, quebrada. Viu o altar do incenso, quebrado. Muro derrubado, porta queimada. Tudo destruído, ruína, miséria. Se assentou no cavalo e voltou para o acampamento, e é ele mesmo que vai dizer no texto: e sentei no cavalo e voltei para o acampamento, e ninguém me viu sair e voltar, a não ser aquele que eu estava sentado. Se levantou de madrugada, sem fazer barulho, sem chamar atenção. Há momentos da nossa vida que nós nos encontramos em situações parecidas com a de Neemias. Você olha para um lado, você olha para o outro, você só vê destruição, você só vê perca, você só enxerga ruína. Coisas que a sua mente, dentro da sua psique, é impossível de ser restaurada. E muitas das vezes Deus quer que a gente faça como Neemias fez. Pergunte para mim o que Neemias fez. Ele saiu de dentro da caixa. Sair de dentro da caixa é ter uma visão perceptível do lado de fora. Porque muitas das vezes quem está dentro só tem a visão daquilo que está acontecendo dentro. E muitas das vezes dentro da caixa a sua visão é míope, é limitada. E muitas das vezes Deus quer que você enxergue a situação que você está vivendo do lado de fora,
para ter uma outra perspectiva. Quando eu falo do lado de fora, eu não estou falando fora da igreja. Eu estou falando ir na contramão de uma outra opinião, de uma outra visão, que talvez já está cauterizada na sua mente. Neemias estudou o terreno. Deixa eu te dizer, Neemias não era pedreiro, Neemias não era arquiteto, Neemias não havia estudado engenharia civil, Neemias não havia feito curso para aquilo. Eu vou repetir, Neemias era copeiro, meu irmão. Qual era a diferença dele, pregador? Ele tinha um coração aberto e disposto a obedecer e a fazer a vontade de Deus. E eu não conheço ninguém que tenha se entregado para Deus para fazer algo que nunca fez, que Deus não tenha capacitado no meio do caminho. Porque a própria palavra vai dizer que Ele escolhe os incapacitados para capacitá-los. Ele escolhe as coisas loucas da terra para confundir aquelas que acham que são. A história vai dizer que passou-se alguns dias, continuaram perguntando para ele, aí ele sentiu que era o momento. Contou, está vendo a cidade? Estamos. Está vendo as portas queimadas, muro derrubado, tudo destruído? Estamos. Nós vamos reedificar esta cidade. Pregador, o que é reedificar? Reedificar é levantar algo que outra hora estava de pé, mas agora se encontra caído. E é muito fácil chegar num lugar e querer encontrar tudo pronto. É muito fácil chegar num lugar e encontrar tudo preparado. Eu quero ver você participar do começo de tudo, da raiz da fundação. Eu quero ver você chegar num lugar que está destruído e falar, eu vou somar, eu vou trabalhar, vou arregaçar as mangas. Quero ver Israel de pé. Pois bem, quando ele falou isso, ele comprou uma briga no inferno, meu irmão. Pergunte para mim por quê. Mas pergunte com força, por quê? Porque a Bíblia vai descrever que se levantaram 3 homens, e quem lê a Bíblia já sabe. Primeiro, Sabalate. Segundo, Tobias. Terceiro, Gesem. Se levantaram e disseram, nada disso. Se você fazer o que você está fazendo, quando você chegar lá, o rei vai mandar te prender, vai mandar te matar. Sabalate, Tobias e Gesem representam pessoas que muitas das vezes estão inseridas no nosso meio. Quem sabe às vezes até dentro da igreja, no trabalho, na faculdade, na escola. Pessoas que Deus permite. Sabalate em hebraico significa aquele que vê. Tobias significa aquele que ouve. E Gesem significa aquele que acha que é príncipe. Prestou atenção? Toda vez que você coloca algo no teu coração para fazer para Deus, aquele que vê, aquele que ouve e aquele que acha que é príncipe tende a se levantar. Porque ele vê o que não é para ver, ouve o que não é para ouvir. O outro se acha príncipe e se acha melhor do que você. Então é por isso que muitas das vezes ele tenta te parar. A história vai descrever que quando ele colocou no seu coração de obedecer a Deus, esses homens se levantavam. A história vai descrever que Neemias não dá ouvido, porque Neemias do hebraico traduzido para o original significa Deus é o meu ajudador, ou Deus é aquele que me ajuda. E houve um determinado momento, meu pastor, que cruzaram os pés, cruzaram as mãos, fizeram um bico e calafé e falaram, não vamos ajudar ele. Pergunte para mim o que ele fez. No outro dia, arregaçou as mangas, começou a mexer massa e rebocar muro. Mexe massa e reboca muro. Enquanto tem gente que não apoia ele, que não acredita nele, que não quer dar força para ele, ele não dá ouvido para aquilo que as pessoas pensam ou falam acerca dele. Porque ele entendeu que o propósito dele naquele lugar era muito maior do que tudo aquilo. E toda vez que Deus te coloca em um lugar, se você der ouvido para aquilo que falam, para aquilo que pensam, você nunca vai progredir. Qual é o segredo, pregador? Enquanto estão falando, estão criticando, estão se levantando, continua mexendo massa, continua rebocando o muro, continua trabalhando para Deus, continua fazendo para Deus. Deus é bom pagador e não deve nada a ninguém. Na hora certa a recompensa vem. Você não está fazendo para o homem, você não está fazendo para a mulher, você está fazendo para Deus. Obrigado. Pois bem, tentaram parar ele, não conseguiram.
Houve um determinado momento, Neemias capítulo 2, versículo de número 10, mais abaixo, vai descrever que o povo que não queria ajudar ele, olhe para cá que eu estou no texto, vendo ele trabalhar dia após dia, debaixo de chuva, debaixo de sol, Neemias capítulo 2, versículo 10 adiante, vai descrever que fez uma fila, pessoas dispostas a ajudá-lo, e alguém no meio da fila dizia: Neemias, eu entendo de ouro. Neemias dizia: vem para o meu time porque você vai restaurar o ouro. Outro no meio da fila: Neemias, eu entendo de prata. Vem para o meu time porque você vai restaurar a prata. Neemias, eu entendo de madeira. Vem para o meu time porque você vai restaurar a madeira. E o texto vai descrever que o povo se uniu voluntariamente a fim de ajudar Neemias, porque a mão de Deus estava sobre ele. Vou repetir: a mão de Deus estava sobre ele. Quando a mão de Deus está estendida para você, até quem não gosta de você, que não vai com a tua cara, Deus prepara, toca e usa para te abençoar. Até quem diz: não ponho a mão, não ajudo, Deus fala: é você que vai ajudar ele, é você que vai ajudar ela. E se faltar ferramenta, ele manda recurso. Permita-me correr. A Bíblia vai descrever: Sabalates, Tobias e Gesem viram que o povo estava ajudando Neemias, foram no pico do muro. Imagine que aqui em cima do altar é o muro e eles estão lá embaixo no pico. Foram no outro dia e disseram: Neemias, desce daí. Neemias no alto do muro, em cima do andaime. Por quê? Porque possa ser que se uma raposa passar, o muro que você está fazendo aí cai. Em outras palavras, o inimigo muitas das vezes ele se apresenta dessa forma. Ele quer mostrar para mim e para você que o que nós estamos construindo, estamos fazendo, não é bom o suficiente, que tudo aquilo que você levou tempo para construir, que você gastou suor, se dedicou, se uma raposa que representa algo pequeno passar, leva embora, destrói, se perde com o tempo. É mentira do diabo para querer te parar, meu irmão. O segredo é você continuar mexendo massa e rebocando muro. Neemias não dava ouvido e dia após dia estava lá, porque ele havia entendido o propósito de Deus. Não saia do propósito. Se Deus te colocou no andaime, fica em cima do andaime, fica na posição, porque uma vez que você desce do andaime lá para baixo, você está se igualando aos teus inimigos. E Deus não quer que você se iguale. Deus não quer que você bata de frente. Deus não quer que você xingue, que você bata a boca. Fica calado de boca fechada e assiste Deus trabalhar ao teu favor. Tentou parar criticando, não deu certo. Tentou colocar medo nele para ele parar, também não deu certo. Tentou menosprezar e colocar um complexo de inferioridade, não deu certo. Qual é a próxima ferramenta? Vamos entrar no acampamento de Neemias de madrugada e vamos tirar a vida dele. A Bíblia vai descrever que eles conseguiram dividir o povo, dividir o acampamento. Parte daqueles que acompanhavam ele foram para o acampamento de Sabalates, Tobias e Gesem. Aquele que vê, aquele que ouve, aquele que acha que é príncipe. E quando eles chegaram lá, eles começaram a ouvir o projeto acerca da vida de Neemias. O arrependimento, a prudência bateu no coração e eles pensaram: eu não posso contra um homem de Deus. Voltaram para o acampamento de Neemias, bateram na porta, falaram: Neemias, nos perdoa. Neemias, como homem de Deus, perdoa e recebe de volta. A Bíblia vai descrever que eles começam a relatar para Neemias o que eles haviam ouvido no acampamento dos inimigos. E eles começam a dizer: Neemias, eles estão querendo entrar de madrugada, quando todas as lamparinas estiverem apagadas, e a intenção deles é tirar sua vida. Pergunte para mim o que Neemias fez. Reuniu todos os soldados, reuniu mulheres, jovens e crianças, aqueles que estavam esquecidos em miséria e desprezo. Falou: a partir de hoje nós vamos continuar trabalhando em cima dos muros, mas toma aqui, ó, espada, flecha, lança. Todos que estiverem envolvidos dentro desta obra, eu estou dando ferramentas para que, se o inimigo venham, vocês tenham como combater.
Deus nunca vai te colocar num lugar desprotegido. Eu não sei o que foi, mas Ele colocou uma ferramenta na tua mão. E se preciso for, usa aquilo que Deus te deu, meu irmão. Não esconde o teu dom, não esconde o teu talento. Se coloque de pé, que Deus vai agir ao teu favor. Deixa-me voltar para o texto. A Bíblia vai dizer: apagou-se as lamparinas, veio o entardecer. O acampamento de Neemias ficou tudo escuro. Os inimigos do outro lado, no outro acampamento, falou: agora é a hora, agora é o momento. Só que eu não conheço um crente que tenha acontecido algo na sua vida sem que antes Deus o avise. Se Deus não fala por sonho, Deus fala por revelação. Se Deus não fala por revelação, Ele fala na palavra. Se Deus não fala pela palavra, Ele fala através de uma conversa. Se Ele não faz através de uma conversa, Ele usa os fenômenos da terra. Mas confundido você não fica. A história vai dizer que quando eles entram dentro do acampamento, acenderam as luzes. Pergunte para mim o que eles viram. Pergunte com força o que eles viram. Eles olharam para cima dos muros. Eles viram mulheres e crianças em cima do muro. E estar em cima do muro naquele momento não significa indecisão, significa proteção. Não, onde estavam os homens? Na porta da tenda, com as suas armas em punho. Não entendeu? Vou te explicar. As mulheres estavam em cima dos muros com as crianças, porque você que é mãe, você que é filha, você que é mulher, é irmã, você representa algo paterno lá dentro da tua casa. Você tem que orar pelas mulheres que estão com você e proteger as crianças. Você que é homem, permita-me dizer com todo respeito, tem que honrar a cinta que você põe, que você veste. Tem que ficar na posição como homem de Deus. Como que homem de Deus fica? Na brecha da porta. Porque quando o inimigo pensar que vai entrar dentro da tua casa e bagunçar, tem homem de Deus e tem mulher de Deus lá dentro. Tem mulher de Deus em cima do muro, protegendo as crianças e intercedendo por quem está lá embaixo na guerra. E tem homem na brecha, na porta, disposto a proteger e defender a sua família. Pergunte para mim o que eles fizeram. Tiveram que voltar, porque acharam que iriam pegar um povo despreparado. Mas quando chegaram lá, mulher, homem, criança, adolescente, todo mundo com espada, com lança e flecha na mão. Porque Deus cria estratégias. Tentou pegar de surpresa, não deu certo. Aí eles falaram: esse Neemias é muito crente, só tem um jeito de parar ele. Quem conhece a Bíblia já sabe. Chamaram um profeta. Quando esse profeta veio, se apresentou, eles disseram: tu é profeta? Sou. Gosta de ouro? Gosto. Gosta de prata? Gosto. Quer? Quero. A condição é a seguinte: tu vai entrar dentro do acampamento de Neemias, vai dizer para ele que tem um recado do Deus dele, que o Deus dele está mandando ele fugir, que se ele não fugir, ainda hoje os inimigos entram dentro do arraial e tiram a vida dele. O falso profeta. Essa é a condição? Está marcado. Foi para o acampamento de Neemias. Chegou na porta do acampamento. Neemias capítulo 6. Ele se apresenta como um profeta. Disse para o guarda que estava na porta: eu sou um profeta de Deus e eu tenho um recado para Neemias. O profeta atravessa a cortina, entra dentro da tenda de Neemias e diz: Neemias, tem um homem aqui na porta dizendo ser um profeta que tem um recado de Deus para você. Neemias, como eu e você, diz: se é de Deus, entra. Se é de Deus, vem. A Bíblia vai descrever que quando ele entra, ele começa a dizer: Neemias, eu não estou aqui por minha causa, estou aqui por tua. O teu Deus me trouxe aqui. O teu Deus me mandou dizer para você: foge depressa, vai embora. Porque se você não fugir, ainda hoje os inimigos entram no arraial e tiram a sua vida. Se apresentou na porta como profeta, cara de profeta, aparência de profeta,
se vestia como profeta, falava como profeta, andava como profeta, mas a essência que tinha dentro dele não vinha de Deus. Espírito do engano. A Bíblia vai descrever que quando ele sai de dentro da tenda, Neemias, como eu e você, porque ele era carne, ele fica preocupado, pastor Ricardo. E o texto vai descrever que ele começou a fazer as malas, disposto a ir embora, acreditando de que Deus havia mandado ele fugir, porque senão os inimigos iriam tirar a vida dele. Porque o crente, ele até acredita, mas quando as coisas começam a funilar e ficar mais difícil, a primeira coisa que a gente pensa muitas das vezes é largar tudo e ir embora, recomeçar, ir para outro lugar. E Neemias começou a fazer as malas, começou a se preparar. Neemias capítulo de número 6, versículo de número 12. Deus não mandou profeta, Deus não mandou sacerdote, Deus não mandou levita, Deus não mandou juiz. Quando ele estava com as malas prontas, dispostos a sair e ir embora, a voz de Deus bradou dentro daquela tenda. Deus disse: Neemias, esta voz que você ouviu não foi a minha, não foi eu que falei contigo. Fica no teu lugar. Deixa eu te dizer uma coisa: o inimigo vai tentar usar artifícios e estratégias para te confundir no meio do caminho, mas o Deus que você serve sempre vai revelar, sempre vai mostrar, sempre vai te dar direção. Deus nunca vai te deixar confundido, porque esta voz que você ouviu não foi a voz de Deus. Deus não chama ninguém para a guerra e manda fugir depois. Deus não chama ninguém para peleja e manda correr. Bem verdade é que muitas das vezes perdemos algumas batalhas, porque a vida, e nem sempre a gente vai ganhar, mas você ainda não perdeu a guerra. Você pode ter perdido uma batalha ou outra no decorrer do tempo, mas você não perdeu a guerra. Então enquanto você não perdeu a guerra, meu irmão, continua na posição que Deus te colocou. Não saia do andaime, não saia do propósito. Fica na brecha. Vai doer, vai machucar, eu sei, mas tudo tem um propósito. E o que não vem a mando de Deus, vem com a permissão dele. Porque uma vez que você se envolve com Deus, não desenrola nunca mais. Porque a quem Deus pouco dá, pouco ele vai cobrar. Mas a quem Deus muito dá, ele vai atrás. Para de desistir. Não desista, porque Deus vai atrás de você. Não volte para trás, porque Deus vai atrás de você. Pergunte para mim qual foi o resultado. Os inimigos viram que ele não se dobraria. Criticava, ele não parava. Tentou colocar medo, ele não voltava para trás. Tentou usar a carta do homem, alvará do homem, para embargar a obra. Não deu certo. A carta que ele tinha era nova, então ele continuou. Tentou usar profeta falso, se passando por homem de Deus. Não deu certo. Então eu entendo que alguém que está no propósito, debaixo das mãos de Deus, essa pessoa ela tem que vencer, ela tem que prosperar. Alguma coisa tem que acontecer. As coisas não podem ficar do jeito que está, mas tem que ser fiel. Deixa eu te dizer, em 52 dias Neemias restaurou aquela cidade. Em 52 dias Neemias restaurou aquela terra. Se existisse espevitadeira, bloca, perfurador de solo, retroescavadeira, trator, jamais teria feito o que ele fez. Pergunte para mim por que ele conseguiu fazer tudo isso, sendo que não tinha maquinário suficiente. Pergunte para mim por que, pregador. Pergunte com força por que, pregador. Neemias capítulo 2, versículo 8. Porque a mão de Deus estava sobre ele. Enquanto a mão de Deus estiver sobre você, Deus vai fazer coisas impossíveis aos olhos de pessoas que estão à sua volta, que vão ficar sem entender. Já estou concluindo, mas eu tenho que pregar essa verdade, porque é sempre assim. Quem não faz não se sente feliz quando alguém faz.
Quem não tem não se sente feliz quando alguém tem. Quem não pode não se sente feliz quando alguém pode. Mas quando você entende que o seu chamado é da vertical, e o que você está fazendo, você não está fazendo para o homem, mas você está fazendo para Deus, você não desiste fácil, você não volta para trás, porque você entendeu o propósito, e o propósito envolvia vidas. Em 52 dias ele restaura a terra, edificou o campo, edificou os bosques, edificou a prata, edificou o ouro. Prata fala de riqueza, ouro fala de pureza. Para algumas coisas acontecer na nossa vida é necessário Deus resgatar a pureza que com o tempo nós perdemos. É necessário Deus resgatar o ouro, o brilho que outra hora nós tínhamos, mas foi embora. A Bíblia vai descrever que Ele conserta o altar, conserta o altar do sacrifício, conserta a pia do lavatório, não deixou nada para trás, levantou os muros, levantou as portas. Sabe o que isso significa? Quando Ele levanta um muro, muro fala de demarcação. Quem já viu casa sem parede? Já viu? Ninguém. Quem já viu muro sem demarcação? Pode não ter uma parede, mas tem uma cerquinha velha lá protegendo. Isso fala de demarcação. Deus, quando chama alguém, quando Ele vocaciona alguém, Ele marca o terreno. Ele estabelece parâmetros e limites. Ele está dizendo em outras palavras para o teu inimigo: é até aqui que você vai, Satanás. Daqui para frente você não passa, você não toca, você não entra. Salmo 119 vai dizer: e os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que o temem. Alamaia sura catalaia lama. Para mim concluir, Ele edifica as portas, e porta fala de acesso, porta fala de intimidade, porque uma vez que eu entrei dentro dessa casa, foi porque foi me dado acesso. Para subir em cima desse altar, alguém me deu acesso, e eu sou grato por isso. Obrigado pela confiança. Ou seja, a porta fala de acesso, fala de intimidade. Quando Deus levanta muro, Deus estabelece parâmetros e limites. Quando Deus levanta a porta e restaura a porta, Ele fala de acesso. Não se preocupe se em 2023 algumas pessoas sumirem da sua vida. Não se preocupe se em 2023 algumas pessoas se afastarem de você. Pergunte para mim por quê? Porque Deus vai fazer isso, ó. Deus vai fazer uma limpeza na tua casa, nas tuas amizades, no teu ciclo de vida. Ele vai te dar uma chave, e a chave fala de acesso. Só vai entrar na tua vida, no teu ciclo, quem você permitir e quem Deus deixar. Gente que vem para ver como vive, o que faz ou deixa de fazer, como dorme, como come, o que bebe, Deus vai afastar. Porque muitos acompanhavam Ele naquele propósito, mas nem todos estavam no intuito de ajudar. E Deus só vai deixar do teu lado quem estiver disposto a somar. Prestou atenção, pastor? 1 minuto eu encerro. Prestou atenção? Fez uma fila. Um disse: entendo de prata. O outro: entendo de ouro. Eu grito um pouco, não liga não, sou assembleano, viu? Todo assembleano tem um parafuso a menos. Um com prata, um com ouro, outro com madeira, cada um com um talento. E o texto vai dizer que todos se ajuntaram de boa vontade e voluntário, a fim de ajudar. Pregador, o que isso significa? Que na obra de Deus, o meu dom, o meu talento, o meu chamado, pode ser diferente do seu e o seu do meu. Mas nós temos que nos unir, para que o nome dele cresça e que a gente diminua. Então não importa o que você faz, sirva a Deus no seu entendimento, naquilo que você pode, naquilo que você sabe, naquilo que você domina, não para se aparecer, mas para que o nome dele seja glorificado. Então fica no teu lugar, sem querer atrapalhar, sem querer puxar tapete. Coloque sobre os seus pés.
Halamaya Sura Catalaia Lama. Eu quero orar por você. Oremaya Sura Bacandaraia Suri Canta Lamas. Deus, eu estou aqui, Pai. Tu sabes, ó Deus, a dificuldade que tive para chegar nesse lugar, Senhor. Mas eu te dou graças, porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Senhor, eu estou pregando para Neemias aqui no nosso meio. Pessoas que estão diante de uma destruição, pessoas que estão diante de algum tipo de perca, Senhor. Alguns perderam algo financeiro, material, sentimental. Mas o Senhor tem poder para restaurar aquilo que se perdeu. O Senhor tem poder para colocar de pé aquilo que está caído. O Senhor tem poder para endireitar aquilo que está torto. Faz cumprir a tua palavra. Em nome de Jesus, restaura os muros. Em nome de Jesus, restaura as portas. Em nome de Jesus, restaura a casa. Em nome de Jesus, fecha a boca de Sabalate, fecha a boca de Tobias. Não deixa, Senhor, com que eles venham prevalecer e nós sejamos envergonhados. Que as tuas mãos estejam estendidas sobre nós. Que as tuas mãos estejam estendidas sobre nós. Ah, Espírito Santo, vem dos quatro cantos e assopra, 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 assopra sobre este lugar. Em nome de Jesus, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Seja cheio da alegria, seja cheio de paz. Alamai Assúria, o Senhor está no controle de tudo, e eu sei que a vitória é certa, Pai. Não desça do muro, não saia do propósito, não fuja da guerra, porque Deus está contigo, Deus está contigo. Alamai Assúria canta Alamas.